crianças. Nossa história de hoje é sobre a Torre de Babel. Você sabe o que significa Babel? Babel significa confusão. E hoje, na história de hoje, nós vamos saber por que Babel significa confusão. Lembra na história passada que nós falamos sobre Noé, né? E aí a humanidade começou de novo a partir de Noé e da sua família, né? Quando Deus disse para Noé, Deus abençoou Noé e seus filhos, disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Isso está aqui, ó, na palavra de Deus, Gênesis capítulo 9, verso 1. Então, a terra se encheu de gente de novo, não é? Passou a geração de Noé, passou a geração dos filhos de Noé, e a terra foi aumentando a quantidade de pessoas. Só que, infelizmente, as pessoas também não obedeciam a Deus. E aí o que aconteceu? Gênesis capítulo 11, verso 1, diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e uma mesma fala. Havia somente um idioma. Hoje a gente sabe que existem vários idiomas, né? Várias línguas no planeta, não é? Tem o espanhol, o português, o francês, o inglês, né? O alemão. E tem também as línguas indígenas, né? Tem o Carajá, o Yanomami, o Craô, enfim, várias línguas indígenas. Isso eu estou falando aqui no Brasil, fora do Brasil, né? Os povos tribais, que há muitos. E aí, mas naquela época havia somente uma língua, somente um idioma. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E aí não era isso que Deus havia ordenado. Deus havia ordenado que era para as pessoas se espalharem, ocupassem toda a terra, todos os continentes. Mas eles queriam, os homens, por desobedecerem a Deus, eles queriam ficar no mesmo lugar, né? Eles queriam construir uma torre bem grande que chegasse até o céu. Mas não era isso que Deus ordenou. E outra coisa que eles queriam ser famosos, queriam fazer nome. Interessante, não é? Como essa questão de ser famoso, de querer ser famoso, não é uma coisa de hoje. Isso já é desde antigamente. Isso significa que o pecado sempre foi pecado, não é? Muda os homens, muda as épocas, mas as atitudes do pecado serão sempre as mesmas, não é? E aí, o que aconteceu? Deus, olha o que diz em Gênesis capítulo 11, verso 7. Deus dizendo, né? Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então Deus falou: não, peraí que eu vou acabar com essa festa desse povo, né, desobediente. Deus então confundiu a língua deles. Aí mas vamos imaginar a cena. Tava todo mundo lá, conversando, se entendendo, construindo a torre, né? A Torre de Babel, como mostra aqui a figura, não é? Eles lá conversando, construindo a Torre de Babel, e tá
estavam lá felizes, crentes que iam ser famosos, não é? Eles estavam felizes desobedecendo a Deus. Mas aí Deus, como Ele não aceita a desobediência, Ele foi e fez com que houvesse várias línguas. Aí de repente eles não estavam se entendendo mais. Um estava falando um idioma, o outro, e assim ficou aquela confusão. Por isso que Babel significa confusão. E aí o que aconteceu? Eles foram se juntando em grupos. Um grupinho falava a mesma língua, ficou junto. O outro grupinho falava a mesma língua, ficaram juntos. O outro grupinho falava a mesma língua, ficaram juntos. E aí aconteceu o que Deus havia ordenado. Cada grupo foi para um lugar. E aí a terra toda foi ocupada. Isso mostra para nós também que Deus cumpre tudo aquilo que promete na sua palavra. Os planos de Deus, eles sempre vão se cumprir na sua vida e na minha vida, na nossa vida. Não é? Deus sempre vai cumprir o seu propósito. Mas Deus, Ele nos ama tanto, Ele ama tanto o ser humano, tanto o homem, a humanidade, que Ele não desiste. Ainda que o homem muitas das vezes tenta, né, desobedecer, se afastar, mas Deus sempre vai tentar resgatar esse homem. E aí nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 5, verso 8, a palavra de Deus nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus, Ele não desiste da humanidade. Os homens se espalharam, cada grupo foi para um lugar e a terra encheu de gente. Mas um dia, Deus, Ele mandou seu Filho. Não é? Jesus veio a esse mundo com um único objetivo: nos libertar do domínio do pecado e nos levar de volta para Deus. O sacrifício que Cristo fez na cruz foi por amor a nós, amor a mim e amor a você, amor a todas as pessoas. Não é? O que Ele requer de nós é que nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos Ele como nosso Salvador e aceitamos o sacrifício que Ele fez na cruz. O que Jesus quer, o que Deus quer é que sejamos amigos dele. Quem quer ser amigo de Deus? Eu quero. Você também quer ser amigo de Deus? Então você precisa aceitar essa palavra. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, porque é o único meio de chegarmos até Deus. Não existe cortar caminho. Às vezes a gente quer ir em um lugar que cortar caminho, né? Para chegar mais rápido. No céu não podemos cortar caminho. Só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém?